Foi então que no finalzinho do século XIX a gente tem mais uma grande revolta, uma revolta aí de bastante destaque que ocorreu na província de Shandong, no norte da China. Lá surgiu uma espécie de seita rebelde que misturava, né, praticava uma série de rituais militares e mágicos, uma espécie de mescla aí com as tradições de artes marciais. E esse grupo se denominava, né, apesar de eles terem ficado apelidados pelos ocidentais de Boxers, né, a rebelião dos Boxers, né, eles próprios não se identificavam dessa forma, mas eles se identificavam como o grupo dos punhos harmoniosos e justiceiros. Basicamente, qual que era a pauta, qual que era a bandeira desse grupo? Né? Eles exigiam, né, a expulsão de todos os estrangeiros da China. Então, eles viam os estrangeiros como esse grande mal e eles começaram uma rebelião atacando as várias legações, né, estrangeiras em Pequim, atacaram vários cristãos também pelo interior, pelo campo, né, o cristianismo também era visto como um desses males, dessa influência estrangeira, e num primeiro momento a atitude do Império Qin foi justamente a de rejeição desse movimento. Mas num segundo momento, frente à crescente ameaça estrangeira e às dificuldades que estava sendo enfrentada, o próprio governo passou a ver aquela rebelião como algo que poderia ser benéfico para afastar essa influência estrangeira da China. Então ele acabou se aproveitando também desse movimento e a reboque desse movimento, né, deu um certo apoio e declarou guerra também a 8 nações. E esse conflito acabou levando, por sua vez, alguns países europeus a reagirem, especialmente a Alemanha, e a Alemanha enviou 20 mil homens aí para a China, que fizeram, né, um cerco e saquearam a cidade de Pequim e humilharam profundamente o governo Qin. Ou seja, o que já estava ruim ficou ainda pior. A essa altura do campeonato, muito pouco poderia ser feito. Como o William Kirby fala, né, ele se refere aí no curso, mudar o que restava do Qin seria, né, basicamente destruir o Império Qin. Então, eram muitas as coisas, muitas as tarefas que precisariam fazer e a maioria delas seriam impraticáveis, ao menos não sobre aquela ordem, né? Então, a primeira coisa era necessário um exército central, e isso era contrário à forma como estavam sendo articulados os exércitos, que tinham uma organização provincial, né? Ou seja, eram províncias, como se fossem estados para nós, né? Que que orientavam, que conduziam os exércitos. Então era preciso criar um exército central. Isso foi uma das tentativas da reforma, né, que foi essa terceira tentativa, essa terceira forma de lidar com a questão. Né? Então, além da resistência, além do autofortalecimento, agora a gente vem o elemento da reforma, mas a reforma não conseguiu ser bem sucedida. No âmbito, né, no aspecto militar, no aspecto aí do exército, a criação desse exército central, ela já precisava romper com toda a estrutura anterior. A começar, era um exército que não era mais um exército moralmente confucionista, como eles apontam, né? Comprometidos aí com os ideais confucionistas, mas sim um exército em que a relação de obediência se dava basicamente dos soldados com os seus oficiais, né? Não era mais uma questão desse comprometimento por princípios. Então isso já havia se modificado. Uma outra questão também que foi a tentativa aí de criar um sistema ferroviário unificado, né? As ferrovias que unificassem as várias regiões. Isso atrapalhava os interesses das elites locais, das províncias, que não queriam abrir mão do controle regional. Então isso também era complicado, essa criação de um sistema unificado. Outra coisa que também acontecia, houve a tentativa de reformar o sistema político, né? Então realizou-se eleições, né? E essas eleições acabaram rompendo significativamente a forma como estava estruturado o governo, né? Esses eleitos tinham muito pouca fidelidade à dinastia Qin, aos antigos governantes aí imperiais, e inclusive eles foram responsáveis por acabar com o sistema de exames, né? Aqueles exames que, como eu falei com vocês, eu fiz uma comparação, né, com concursos públicos, né? Eles acabaram encerrando esses sistemas de exames que vigorou na China por um período longuíssimo, né? De mais de 1000 anos aí a gente teve esses exames ocorrendo, acho que aproximadamente 2000 anos desses exames, e eles acabaram a partir daí. Ainda que, como os autores apontam, ainda hoje existem algumas tentativas de recuperar na China outras formas de seleção para tentar
captar, né, aquelas pessoas, aqueles sujeitos considerados os mais gabaritados, os mais capazes de contribuir para o futuro aí da nação. Agora uma nação, né, não mais um império. E outra questão também foi a alteração em termos do próprio sistema educacional, que precisou trazer alguns elementos, alguns conteúdos, né, que incluíam as ciências e as matemáticas ocidentais, né? Então isso tudo começou a haver essa necessidade, mas isso muitas das vezes era aplicado a apenas uma ou outra escola que não entrou basicamente no eixo central, né? Não acabou sendo completamente difundido. Sobre o encerramento do sistema de exames, que durou aí durante muito tempo e que era muito importante para preservar essa tradição chinesa, essa ortodoxia moral, como eles apontam, né? Recrutar os funcionários públicos, eles foram encerrados e com eles também a gente percebe que a base social e cultural do império também foi dilacerada, se evaporou. Não à toa que pouco tempo depois, após o fim dos exames imperiais, também a própria dinastia Qin se dissolveu como próprio modelo imperial. Né? Até hoje, como eu falei, os chineses ainda buscam uma espécie de sucessor, né? Talvez uma nova forma de sistema de exames para justamente tentar treinar esses novos jovens talentos da China a serviço do governo. A própria questão dos vestibulares é um exemplo, né? As universidades chinesas, que hoje estão entre as melhores universidades do mundo, elas são universidades extremamente disputadas, né? Então, e em função também dessa sua excelência, ela acaba em algum nível servindo como esse mecanismo, mas não é mais como era anteriormente, né? Não era mais como aqueles sistemas de exames que perduraram por centenas aí de anos na China. Com isso, chegamos no nosso último slide, que é efetivamente aquele referente ao fim do Qin. Né? Então, a partir de 1911, especialmente entre 1911 e 1912, pouco a pouco as várias províncias que antes compunham o Império Chinês foram declarando sua independência e cada vez mais, né, os manchus eram vistos como incapazes de conduzir a salvação do povo chinês, que é esse momento, né, era visto como uma situação de vida ou morte, então precisava salvar efetivamente. Ao contrário, eles eram vistos como cada vez mais causa, né, eles estavam à frente, levaram as humilhações dos chineses frente ao rápido avanço aí dessas nações ocidentais, né. Então, nesse período, os manchus acabaram sendo conduzidos de volta à antiga região aí da Manchúria, de onde eles vieram, né, 268 anos antes, e a partir daí eles desaparecem sem deixar vestígios, conforme colocam aí os autores. Com a queda dos Qin, né, então foi o fim, foi o término de 2 milênios aí desse período de dominação imperial, e a gente vai ter a entrada aí no século XX com vários outros eventos, várias outras agitações políticas que extrapolam o objetivo aqui desse curso, né? Seria já um curso aí voltado, focado para o século XX, que vai ser justamente ter como principal desafio a formação de uma nação chinesa. Agora, não mais, né, de um império dependente de uma casa imperial, como eles colocam, mas efetivamente de uma nação chinesa. A questão do nacionalismo entra muito forte nesses primeiros anos. Vai ser justamente o período da formação da República Chinesa, em que a gente vai ver um período também bastante longo de conflitos, de guerras civis, até efetivamente a chamada Revolução Chinesa, né? A Revolução Comunista que acontece lá por 1949. Mas, como eu já falei anteriormente, se extrapola os propósitos aqui do nosso curso, que é um curso focado especificamente, né, em século XIX. Bem, espero que vocês tenham gostado, né? Eu sei que são muitos conteúdos em pouco tempo, precisei fazer de uma maneira um pouco corrida e aligerada, mas essa era a intenção justamente de trazer um pouco da história dessa região que é tão ignorada ainda pela historiografia aqui no Brasil. Enquanto em várias outras regiões do mundo a gente vê cada vez mais o surgimento de departamentos voltados especificamente para estudos asiáticos, né, para entender a história asiática, e especificamente a história da China, que tem recebido muitos olhares, a gente aqui ainda não fez esse movimento. Então, a minha ideia com esse curso foi justamente dar um passo um pouco nesse sentido, né? Trazer um pouquinho essa necessidade, trazer um pouquinho da preocupação em compreender
essa região que é justamente tão relevante para entender nossos dias, tão relevante para a gente posicionar esse país, né, nos nossos debates políticos, né, na forma como a gente vai entendendo e compreendendo o presente, ok? E é com isso encerro essa nossa videoaula. Um abraço para todos vocês, né? Não deixem de fazer as atividades aí do curso. Estamos chegando no finalzinho, na reta final do nosso curso de contemporânea. Tchau, tchau!